Muito bom dia, sejam bem-vindos. 11h05, hora da ordem do dia, sempre de segunda a sexta-feira aqui no Porto Canal, um programa de informação totalmente dedicado aos assuntos pertinentes que marcam a atualidade. Hoje, como demos nota, no Mais Info das 11 da manhã, vamos voltar a centrar atenções nas questões de segurança e que tão pertinentes são, efetivamente, para o nosso país e para todos nós. Ora, a segurança está, efetivamente, na ordem do dia. Convém recordar que decorre o protesto de polícias desde o final do dia de segunda-feira. Um protesto que, no fundo, começou de uma forma espontânea, vamos dizer assim, que partiu, até teve como ponto de partida a iniciativa isolada de um agente de Polícia de Segurança Pública que assumiu encher-se de coragem e assumiu também já não ter paciência para certas questões que estão diretamente relacionadas com a polícia e decidiu dar a cara. Ora, esse movimento, esse é um aspecto muito interessante, inclusive, para o nosso debate que vai aqui acontecer, porque a partir dessa sua ação acabou por criar esse seu gesto de coragem, criou uma mobilização entre colegas não só da Polícia de Segurança Pública, mas da Guarda Nacional Republicana e do Corpo da Guarda Prisional, e tudo porque há um suplemento que foi aprovado pelo Governo no final do ano passado, um chamado suplemento de missão, que foi aprovado para a Polícia Judiciária, um suplemento que pode ir a um acréscimo até entre 600 e 700 euros no ordenado. Não é um suplemento no salário base. Convém explicar e falar destas matérias de uma forma muito clara e bem explicada. É um suplemento que não entra no salário base. Portanto, e já vão perceber durante a conversa porque é que eu estou a fazer esta distinção. Há aqui outro aspecto que é muito relevante. Falar de governo é algo que é sempre muito genérico, mas que convém não esquecer que mesmo dentro do seio do governo, seja ele qual for, há dinâmicas de força ministeriais. E aqui convém relembrar que a Polícia Judiciária está na alçada do Ministério da Justiça, a PSP, a Guarda Nacional Republicana, o Corpo da Guarda Prisional está na alçada do Ministério da Administração Interna e não sei até que ponto, pelo menos do ponto de vista dos nossos convidados que vou apresentar dentro de momentos, poderá ou não ter alguma influência. Tem havido realidades que vamos abordar aqui frontalmente sem receios, envolvendo, por exemplo, viaturas paradas e a forma como estão paradas, mas também troca de números de telefone, e isto vai ser esclarecido aqui sem qualquer tipo de tabu, como sempre fazemos no nosso programa. E os nossos convidados são pessoas certas para analisarmos esta matéria. Cristiano Correia, está aqui do meu lado direito, é secretário nacional da ASPA, bem conhecida Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Muito obrigado por estar aqui. Convém dizer, agradeço estar aqui até porque é um duplo agradecimento, porque enquanto está aqui em direto connosco, está a decorrer uma reunião, e isto é importante também para os nossos espectadores, entre a Direção Nacional da PSP e os 6 sindicatos afetos à polícia, e, portanto, eu agradeço duplamente a sua presença aqui. Do outro lado está Gil Carvalho, uma cara bem conhecida do Porto Canal, ex-diretor da Polícia Judiciária e nosso comentador regular em assuntos de segurança e justiça. Gil, a sua presença aqui vai ser também uma mais-valia, seguramente, para abordarmos estes assuntos como devem ser abordados, de uma forma muito clara e muito séria. E por isso, Cristiano Correia, a primeira pergunta que lhe faço é muito direta. É evidente que vamos falar dos vossos argumentos, do que é que está em causa, até porque há aqui reivindicações de muitos anos ilegítimas da polícia. Mas a primeira pergunta que lhe faço, e assumindo que ao longo deste programa vou-me pôr no papel do advogado do diabo, ou seja, fazendo perguntas que se calhar são aquelas que as pessoas na realidade pensam, a primeira questão é se, neste momento, da forma que vocês estão a atuar, com agentes que estão aí para os serviços a pé, com viaturas que estão imobilizadas, a segurança da sociedade, de todos nós, está comprometida ou não? Obrigado pelo convite. É uma honra estar cá e poder esclarecer toda a gente, a opinião pública, os nossos cidadãos, do que realmente está a passar com as nossas forças de segurança. No meu caso, eu sou representante sindical, sou secretário nacional da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, e que encaramos esta nossa missão de representação sindical com muita responsabilidade. Evidentemente que falar dessas questões em concreto é estarmos a falar de questões de limite do reflexo de tudo o que se está a passar.
e na base está-se a passar uma ausência de respostas em termos políticos de anos e de décadas a esta parte e que tem que, se calhar, estar a culminar agora nestes episódios mais visíveis. Como disse, foram as estruturas sindicais, com a responsabilidade que é reconhecida, alertando para estes graves problemas que foram-se acumulando ao longo dos anos. Não havendo respostas, não havendo direito à greve, foi necessário, ou está a ser necessário, usar alguma criatividade, alguma união, eu diria até uma união alargada neste momento, despoltada, como disse bem, por aquela questão do elemento, que se calhar em momento até de desespero toma aquela posição, mas os sindicatos, enquanto representantes dos polícias, têm alertado a tutela, têm feito o seu trabalho e a ausência de resposta, este vazio por parte do poder político, que é quem nós apontamos aqui como o principal responsável deste panorama atual, não dando respostas, os polícias depois arranjam outras formas, porque a indignação é de tal forma e está visível pelos protestos que se têm acumulado ao longo destes dias. O facto, é evidente que os sindicatos apoiam, até porque, como disse várias vezes, inclusive nós aqui no Porto Canal temos estado sempre muito atentos a esta matéria e têm alertado sucessivamente e aos sucessivos governos os problemas que ainda não estão resolvidos. Mas o que está a acontecer nestes dias terá, pergunto, e um parênteses, eu não quero aqui minimizar a importância ou a força dos sindicatos, fechado o parênteses, mas se calhar por ter partido a iniciativa de um colega que mobilizou todos os outros, ou seja, uma ação que não foi concertada e ninguém sabia como é que ia resultar, dá mais pujança, se posso usar esta palavra, dá mais força, dá mais força até ao papel negocial dos próprios sindicatos, não só hoje com o Diretor Nacional, mas perante o Governo? Eu acho que sim, acho que é até interessante, porque entrou aqui uma vertente emocional aqui nesta situação, nesta luta. E os polícias, quase como em jeito de mola, disseram sim a este protesto individual, mas nunca nos podemos esquecer que é uma questão coletiva que está em causa. É a condição policial, é um estatuto que está em causa. Que este colega bem deu um passo de uma forma individual, mas no fundo o que está aqui em causa é a condição policial e é a valorização destes profissionais, porque todos eles têm que ser valorizados, porque este setor é um setor estruturante de uma sociedade. Não há economia, não há turismo, qualquer outro setor só funciona e as pessoas só se sentem bem se houver efetivamente segurança. E os atores da segurança, quer sejam de PSP, GNR, Polícia Judiciária, Guarda Prisional, um sem número de órgãos de polícia criminal que temos a nível nacional, se os atores da segurança não estiverem bem, a segurança também não está bem. Eu vou já virar-me aqui para o Gil Carvalho e criar a dinâmica habitual neste programa, mas o Gil não me vai levar a mal e eu primeiro quero ainda fazer mais 2 ou 3 perguntas e já me viro para si, porque me parecem muito importantes, pelo menos na minha cabeça e no raciocínio que eu quero ter neste programa. Respondeu muito bem às 2 primeiras perguntas, mas não me respondeu diretamente à minha primeira pergunta e eu não deixo passar essa matéria, porque assim como também já tivemos aqui vários programas quando foram questões envolvendo a saúde e as reivindicações dos médicos, que ainda não estão resolvidas e aliás foi adiado para o próximo governo, perguntei a vários médicos com responsabilidade inerente na greve, não os bastonários, porque as reivindicações não eram do bastonário e do ex-bastonário, mas dos sindicatos. Portanto, a esses não perguntei, mas perguntei aos sindicatos se a saúde das pessoas estava garantida com as ações sucessivas que estavam a tomar e todos aqui me responderam do ponto de vista deles. E, portanto, estou a fazer este paralelismo da saúde porque na segurança também se impõe e nós às vezes não falamos tanto de segurança como devemos. Portanto, sabemos, é público, que muitos colegas seus ou não vão às ocorrências ou estão a ir a pé. A nossa segurança está comprometida e insisto na pergunta porque esta ação está a mobilizar também os vossos colegas militares da Guarda e os do Corpo Prisional? Eu acho que já está colocado em causa há algum tempo. A questão aqui é que, por via da carolice e da sua abnegação dos polícias, mesmo com condições precárias, estamos a falar nomeadamente em condições de viaturas, infraestruturas. No caso em concreto, estamos a falar das viaturas, que foi a questão mais falada nestes dias. Muitas viaturas já não estavam com as condições mínimas para circular. E os polícias, devido a esse próprio espírito, que é um espírito corporativista positivo neste sentido, iam-se eles próprios colocando em risco e podendo colocar em risco todo o desenvolvimento da própria emissão. Agora,
neste aspecto, se calhar foram mais zelosos ou mais rigorosos na avaliação dos próprios meios que têm ao dispor e se calhar estão a fazer outra avaliação. Em jeito de luta, temos que ser aqui claros, não é? Claro. E já que até agora não nos dão meios, não nos estão a olhar para nós, então vamos ser nós rigorosos também numa avaliação mais cuidada a tudo o que é equipamentos, materiais, condições de trabalho e tem de ser das viaturas, porque, como bem sabe, aqui no Porto e noutros comandos, as viaturas já não estavam bem. Já tínhamos esquadras a encerrar com um elemento policial. Agora eu pergunto, que segurança é que pode dar um elemento policial quando está num departamento policial sozinho? Pois claro, evidente. Ele próprio não está seguro, ele próprio não está numa situação de capacidade para dar e já tivemos situações que aconteceram em esquadras e que foram noticiadas. Por isso é que eu lhe digo, eu percebo a pergunta e agora estou a responder. E agora estou a responder à pergunta, porque agora os polícias disseram basta e olharam a todos os mecanismos à sua volta para chamar a atenção e para não se continuarem a colocar em perigo. Porque um polícia estando em perigo não consegue auxiliar ninguém. É evidente. Porque, deixe-me só dizer-lhe aqui outra coisa, porque a grande diferença, eu acho que este exemplo é muito interessante, é que nós polícias, todos, nós, perante o perigo e perante o risco, perante um acontecimento, nós somos obrigados a agir, nós temos que dar um passo em frente. Um cidadão, e bem, tem o direito de se proteger. Nós temos que avançar, independentemente de conhecermos bem o risco ou aquilo que vamos encontrar. Por isso é que o risco está inerente à condição policial. Qualquer polícia tem risco, qualquer elemento policial tem risco. É a sua missão e nós não fugimos disto. Bem pelo contrário. Agora, nós queremos condições para minimizar a nossa situação enquanto capacidade de resposta, para podermos realmente ir à ocorrência, ir à chamada, ir a um acidente de viação, tentar proteger o que é possível proteger. Agora, quando nós estamos nestas condições tão precárias, nós próprios não nos sentimos minimamente em segurança para prestar o devido auxílio às e é compreensível, e é compreensível, até se basta lembrar, por exemplo, que o quão apertada é a regra que vocês todos têm que cumprir, por exemplo, do uso de arma de fogo. Se tiverem de recorrer a ela, nem que seja para dar um tiro para o ar para afastar as multidões, depois estão sujeitos a sanções disciplinares. Essas coisas são públicas e, efetivamente, a sociedade vai sabendo, mas convém falar sucessivamente para as pessoas terem mais sensibilidade em matérias de segurança. Ainda só mais uma pergunta e já me viro para o Gil e aí abrimos o debate, mas são questões que me parecem sinceramente muito pertinentes. Sabemos a realidade das viaturas aqui, por exemplo, no Norte e no Porto, tem sido noticiado, mas respondeu-me agora sim de uma forma muito direta e faço-lhe mais uma pergunta para me responder de forma direta. Como secretário nacional que é da ASP e sabemos o peso e a importância que a ASP tem, há ou não conhecimento da vossa parte de algumas viaturas que foram efetivamente sabotadas porque saíram, enfim, acabaram por ser divulgados inicialmente internamente via WhatsApps, mas acabou por ser publicado publicamente, ou noticiado publicamente, que saíram instruções entre colegas sobre como sabotar os carros, ponto 1. Ponto 2, se tem conhecimento disso. Ponto 2, se tem conhecimento de que, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, na internet, nas indicações sobre o contacto telefónico do Comando Metropolitano da Polícia de Lisboa, o número foi alterado e lá colocado o número de piquete da Polícia Judiciária. Tem conhecimento destes dois casos? E eu tenho o conhecimento que se calhar é o mesmo que tem, que foi revelado através das redes sociais e depois pegado pela própria comunicação social para dar ênfase a isso. Agora, isso são casos muito concretos que, a terem acontecido, mais do que o próprio sindicato, com a sua responsabilidade que é reconhecida, há outras entidades que ao terem conhecimento da mesma forma que o sindicato tem e que têm que agir em conformidade. Então, se há matéria criminal que está em causa, há entidades, a própria Polícia internamente, o Ministério Público, que têm essa incumbência. Não compete diretamente ao sindicato... Não, claro, doutor. Eu só estou a perguntar se tem conhecimento. Não estou a dizer que... Tenho conhecimento, como eu respondi primeiramente à sua pergunta, que é o conhecimento daquilo que é veiculado nas redes sociais com uma facilidade brutal, que depois acabamos por não perceber o que é que ali, se há ali uma manipulação, se não há, são imagens de agora, são imagens de... Há outras entidades mais sofisticadas e com responsabilidade que têm que fazer esse escrutínio, o que me leva agora nunca desvalorizando o que eu disse no início, o que está na origem da situação. De todo, nem eu estou a desvalorizar e vamos já, no decorrer da nossa conversa, puxar ainda mais pela questão da forma como os profissionais da polícia e da guarda também têm que trabalhar no seu dia-a-dia. Portanto, nunca desvalorizando essa matéria. Mas agora... Esta é a ponte para si, Gil. A primeira pergunta que lhe quero fazer, até pelo conhecimento jurídico que tem, e convém dizer aos telespectadores, relembrar que, para além de antigo diretor da Polícia Judiciária, é também professor destas matérias. Portanto, sabe ensinar, sabe explicar. A ser verdade, e vou ter muito cuidado na forma como digo,
esta questão de viaturas sabotadas e do número alterado, isto é crime ou não? Deixa-me começar por aí. Há fortes indícios, desde logo, da prática de crime na alteração que foi feita na rede informática da própria PSP. Portanto, há aqui uma suspeita, por aquilo que já foi dito ontem, o Ministério Público já abriu inquérito que integra, eventualmente, ou possivelmente, estamos no âmbito das suspeitas, o crime de falsidade informática, que é um artigo, se não estou a erro, no terceiro, da Lei 109, da Lei de Cibercrime. Não lembro o ano, mas eu sei que a lei é 109, portanto, é o artigo 3º, e talvez, e se provar, que isto ainda estamos no âmbito das suspeitas, se provar que foi alguém que integra o conceito de funcionário, ou seja, conceito de funcionário de público, que não quer dizer que tenha que ser da PSP, porque não sabe, só afinal é que se vai saber, se poderá saber quem é que o fez, não é? Aí já é qualificado e a pena é até 5 anos, e estamos perante a presença de um crime, se não estou em erro, de natureza pública. E perante um crime de natureza pública, um crime que seja praticado obrigatoriamente e por força da lei tem que ser aberta uma investigação e um inquérito. Portanto, aqui, obrigatoriamente, a Polícia Judiciária, tomando conhecimento das chamadas que recebeu lá e que foi feita aquela alteração no portal, digamos assim, no site da PSP, obrigatoriamente a Polícia Judiciária tem que abrir inquérito por si só, tem que transmitir nos termos daquilo que está previsto na LOIC no prazo de 10 dias ao Ministério Público, e o Ministério Público, por sua vez, vai apreciar e abre ou não um inquérito, porque quem abre inquérito é o Ministério Público. E por aquilo que foi ontem dito, portanto, esse inquérito já está aberto. Portanto, a resposta é essa alteração que estamos aqui a fazer. Sim. É prematuro, neste momento, estar aqui a imputar culpas a quem quer que seja, como disse, só no final. Portanto, a presunção de inocência é tanto para as entidades, para quem está nas entidades... Sendo que não estamos a imputar culpas, estamos apenas a falar e informar as pessoas. Mas é isso que eu estou a dizer. Quanto ao resto daqueles problemas que houve de sabotagem, chamemos-lhe assim, no interior das viaturas, podem ser provocados danos, e se são provocados danos nas viaturas ou em qualquer outro tipo de meio ou que pertence ao Estado e que está afeta à Polícia de Segurança Pública, estamos também perante um crime que é o crime de dano, é um crime público, porque está no domínio público, portanto, o dano não importa aqui o valor, porque sendo independentemente do valor e estando na esfera do domínio público, é um crime público, e para além disto acrescem outro tipo de responsabilidades, que são as responsabilidades civis em termos do prejuízo que é praticado, podendo não haver procedimento criminal, porque se for público também temos o mesmo, tem que haver aqui um processo. A não ser, temos aqui desde logo também, eventualmente, questões disciplinares e que estão a ser tratadas dentro do âmbito daquela esfera que há bocado ali o colega falou, e bem, porque nós passamos aqui do racional e estamos na parte do emotivo. É isso também que a própria direção da Nacional da Polícia Judiciária e até o próprio poder político estão a tentar, no fundo, resolver, compreendendo todo este processo de luta, de indignação até pelas condições de trabalho, pela demora que vem nas respostas àquilo que são deficientes condições de trabalho há largos anos que as forças e serviços de segurança têm, não só os OPCs e forças de serviços de segurança. Temos que fazer aqui, desde já aqui, se me permitem fazer aqui um reparo, que o Corpo da Guarda, que é dois reparos, inclusive, a Guarda Prisional não pertence ao Ministério da Administração Interna, a tutela é do Ministério da Justiça, e por outro lado... Então, erro meu. Certo, porque estamos num processo de informação, não é aqui qualquer, também ninguém sabe tudo. Não, mas é para informar bem. E por outro lado, também não são órgão de polícia criminal. Estão, como tal, eles não são órgão de polícia criminal, também não estão integrados nem no próprio diploma deles, nem tão pouco naquilo que é a Lei de Segurança Interna, que nos dizem também o que é que são os órgãos de polícia criminal e as suas funções. Mas deixe-me só dizer, é só um apontamento que é importante, é que nós sabemos estas matérias, vocês sabem porque são membros ativos, nós sabemos que temos que nos informar, mas há certas, para grande parte das pessoas, as forças de segurança e quem tem a responsabilidade de tutelar e zelar, às vezes acaba por ser confuso, porque, por exemplo, se eu quiser acrescentar aqui também a questão da ASAI,
Lhe garanto que muita gente não vai perceber porque é que será o Ministro da Economia a pronunciar sobre a questão da ASAI. E, portanto, convém explicar aqui, porque acaba por ser E o Ministério confuso. das Finanças. E o Ministério das Finanças também. Agora, tanta força tem por causa da inspeção tributária, Por que é um exemplo. órgão Sim, de polícia sim. criminal, Sim. e, portanto, esses são órgãos de polícia criminal de competência específica. E essa discriminação, quando nós quisermos saber essa leitura, temos que fazer uma consulta à LOIC, à Lei de Organização de Investigação Criminal, que é a Lei 40 de 2008, se não estou em erro. Gil, para si, eu dizia e fiz, tinha algumas perguntas específicas para aqui para o Cristiano Correia. Para si também tenho. Duas delas faço-as já, porque eu sei que o Gil desenvolve muito bem o seu raciocínio. Afinal, qual é a diferença entre o suplemento ou o subsídio de risco que eu penso que vocês têm na polícia? Subsídio de risco. Foi esta luta relativamente recente em que foi contemplado o risco numa variável de um suplemento que já pré-existia. Pronto. Então, qual é a diferença entre isso e o subsídio, o suplemento de missão, que é no fundo o que está aqui a provocar toda esta agitação? Primeira pergunta. E a segunda, que acaba por estar interligada e que lhe peço que responda, é se olharmos para a metodologia de trabalho e as circunstâncias de terreno até e de investigação e de atuação, o trabalho da Judiciária incorre em mais riscos do que o da PSP, por exemplo, já que temos aqui um elemento da PSP. Eu já respondi aqui a isso quando no Justiça às Claras abordámos esse. Mas nós falamos para tema. vários públicos. E são vários, são vários explicar. públicos e são várias explicações que o que é o risco, Vamos como é a que ele isso. nasceu. Vamos a isso. Depois temos que dizer aqui, e tocou aí antes, já tentámos responder aqui a uma pergunta, que era para depois eu culminar, se calhar, no final, porque é que há tantas polícias e tantas dependências em termos ministeriais. Certo. Se calhar se não há altura de dar resposta àquilo que já muita gente diz e já apresentaram estudos em termos de uma unificação de polícias, aliás, e que foi até falada por uma que é a diretora nacional adjunta atualmente na PSP, que está lá embaixo em Lisboa, acho que até com a tutela do pessoal, que foi aqui diretora até no Comando Territorial do Porto, se não estou em erro, numa entrevista ao Diário de Notícias, é ela própria a dizer que há muitas polícias e há muitas competências que estão dispersas por várias entidades. Se calhar é verdade, e depois estamos a falar da falta de meios, e a falta de meios que estão aqui, que agora falam e que estão aqui a falar, já aconteceu isso na Polícia Judiciária, que nem carros havia tão pouco para saírem, e estavam todos, havia carros a gastar quantidades de litros de óleo ao 100. Eu estou a falar porque eu dirigi 3 departamentos e sei do que é que estou a dizer. Ou seja, às vezes há que repensar a estrutura pela base e não andarmos a pôr telhas, como há bocado estávamos ali a falar os dois, e elas pingam e rebentam com todo um edifício. Se calhar isso é outra conversa, mas uma conversa para o final. Neste momento, e dando resposta àquilo que disse, o que é o subsídio de risco? Onde é que ele está integrado agora e qual é a discussão que se põe? Porque eu acho que há aqui muita confusão em termos daquilo que são os conceitos que estão neste momento em discussão, aquilo que é discutido e quais são as funções. Pois. Quanto à sua primeira pergunta, e eu vou de encontro e concordo plenamente por aquilo que disse o seu diretor nacional da Polícia de Segurança Pública quando nasceu esta discussão, agora, previamente. Quem tem mais risco, quem dá mais resposta, quem está no plano no risco 1 e no risco 2, quem dá a cara em primeiro lugar, é a PSP e GNR, ponto final. Portanto, o risco maior, mais acrescido, é de quem está nas situações. São os primeiros a avançar. São os primeiros a avançar. É o primeiro impacto para as situações que estão lá e nós temos visto neste momento que onde tem havido mais situações até de morte e tudo mais, são respostas que são dadas tanto por colegas da PSP como colegas da GNR, até principalmente lá embaixo em Lisboa, e da PSP. Houve vários casos desses, de interpelações, de idas ao local e serem recebidas a tiro e serem mortos. Portanto, isso é indesmentível e isso tem acontecido. São factos. Estamos a falar de factos. Portanto, quanto aqui, nada a dizer. Agora, o risco pode ser para qualquer um e em qualquer circunstâncias, seja da carreira de investigação criminal ou não, que isso é outra contestação depois que é feita, até no interior da própria Polícia Judiciária. Porque há pessoas que pertencem à carreira de investigação criminal que fazem o trabalho idêntico àquelas pessoas que são das carreiras subsistentes. Também, se fazem o mesmo trabalho igual, salário igual. Quer dizer, isso é um princípio de igualdade que é o bom senso até que o determina. Não vamos estar agora aqui a esconder as coisas. Agora,
Estamos a falar do impacto. Estamos a falar do risco. A Polícia Judiciária também já teve o seu risco. E risco acrescido até pelas matérias que trabalha e as investigações que faz. Também já teve as suas situações. E foi aí que nasceu o subsídio de risco. Foi das situações que a Polícia Judiciária enfrentou em determinado tipo e em determinado momento histórico já do nosso processo democrático, após 25 de Abril, quando houve o fenómeno do terrorismo, até ainda antes das próprias criação das FPs, ainda no âmbito das brigadas revolucionárias, em que houve até mortes aqui, não foi sempre no Porto, em que morreu o agente Carvalho ali embaixo, em que o meu chefe também foi, chegou a ser meu chefe, mais tarde também foi baleado e foi para o Hospital de Santo António a agarrar para não lhe saírem, digamos assim, as tripas, ainda está aí, está vivo, o que eu estou a dizer. Aconteceram coisas destas. A seguir vieram as FPs. As FPs mataram gente. Sim, podemos dizer que não mataram gente. Sim, e mataram bombas, gente as indiscriminada. bombas. As primeiras pessoas a caírem, acho que até foram elementos da GNR lá embaixo em Lisboa, na zona de Mafra. Na zona de Mafra, sim. Puseram bombas. Mataram colegas um amigo meu, mataram colegas da Polícia Judiciária. Houve várias confrontações e é aí que nasce o subsídio de risco. O subsídio de risco nasce em 1981-82, quando é criada no âmbito da Polícia Judiciária, que tinha a investigação reservada para o fenómeno do terrorismo e foi criada a Direção Central de Combate ao Banditismo, que era a DCCB, que hoje em dia que deu lugar agora à Unidade Nacional de Contra-Terrorismo. E é na DCCB, e quem vai para a DCCB, que são funcionários da Polícia Judiciária, que está dentro da organização Polícia Judiciária, é criada essa direção central, e nessa direção central há funcionários da Polícia Judiciária que a vão compor. E quem vai integrar essa direção central de combate ao banditismo, nessa altura, vai ter lugar ao subsídio de risco por causa do risco da função de combater o terrorismo. É aí que nasce o subsídio de risco. Independentemente depois nas operações, por exemplo, a Operação Orion, que foi a primeira operação que levou à detenção do grupo e que foi preso o Hotel Saraiva Carvalho e aquelas pessoas todas, não foi só os da DCCB que trabalharam. Trabalharam o pessoal da DCCB e todas as outras pessoas da Polícia Judiciária, não sei se de outros OPCs, não me recordo, mas de outras polícias, mas, por exemplo, os que estavam ao lado dos que estavam da DCCB, não recebiam subsídio de risco e também foram trabalhar nessas operações. Certo. Também trabalharam. Mas só quem estava organicamente integrado na DCCB é que ganhava o subsídio de risco. E o subsídio de risco acho que era de igual por todos. E depois quem fosse integrar aquela direção central recebia subsídio de risco. Por exemplo, eu quando entrei não fui para a DCCB, em 87 fui para a DCCB para determinado tipo de serviço. Sim. E passei a ganhar subsídio de risco. Entretanto, em 1990, vem uma nova lei orgânica e essa nova lei orgânica vai contemplar o subsídio de risco para todos os funcionários da carreira de investigação criminal e funcionários sem ser da carreira de investigação criminal. Toda a gente tinha o subsídio de risco e o risco, se não estou em erro, era igual para todos, menos para as carreiras dirigentes, como ainda hoje em dia. Okay. Ou seja, que agora... Para terminar, sim, até que agora novamente aqui era o único subsídio que a Polícia Judiciária tinha. Não tinha qualquer agora outro passa tipo a ter de o de missão. Agora tem o de missão. E o de missão está no Estatuto, no estatuto da Polícia Judiciária, está o subsídio de missão, que integra o subsídio de risco, que integra o subsídio de penosidade, que integra o subsídio de disponibilidade, que integra o subsídio, não chamemos subsídio... tudo está incluído nesse. Esse agora é o subsídio de missão, ou seja, o subsídio de risco não está como estava separado. Agora, aquilo que está e que faz parte e que caracteriza a missão da Polícia Judiciária, por isso é que é subsídio de missão, a sua penosidade, certo, a sua disponibilidade, a sua insalubridade e o seu risco. Qual é o valor de cada um? Não está. O valor é que é total. E é o valor igual para todos os da carreira de investigação criminal, que começa em inspetor,
que vai a inspetor-chefe, que vai a coordenador e vai a coordenador superior. A direção já é diferente porque são cargos de direção. Ó Gil, Uma coisa é falarmos de categorias profissionais, carreira de investigação criminal, sim, e outra coisa é falarmos de cargos de direção. E já que explicou dessa forma, e explicou muito bem, e foi de facto uma enorme ajuda para quem nos vê e até para nós para percebermos, eu estou aqui, viro-me novamente para o Cristiano Correia, eu estou a olhar aqui para baixo, estou a ver aqui valores salariais e, portanto, olhando efetivamente ao que tem que ser melhorado nas forças de segurança, nomeadamente na PSP, que está aqui a representar a PSP, mas também os colegas militares da Guarda Nacional Republicana, portanto, olhando, se calhar não a curto prazo, porque vocês neste momento, como não vou estar a repetir, mas reivindicam um subsídio semelhante, mas olhando na melhoria a médio prazo, a verdadeira questão não será, pergunto eu, a questão salarial, a remuneração base, essa não será a verdadeira questão. Porque eu estou a olhar para aqui, não sei se estes valores estão corretos ou não, mas tenho aqui a indicação de que nos níveis de entrada, chamemos-lhe assim, um agente da PSP ganha na casa dos 900 euros, tal como um militar da Guarda Nacional Republicana, mas um inspetor da PJ, corrija-me também se eu estiver errado, Gil, sim, ganha mais ou menos 1.800 euros. Sim. E, portanto, estamos a falar do dobro, basicamente. Portanto, a médio prazo, a verdadeira questão não é o salário base quando se entra, pergunto eu. Mas esse sempre foi o nosso mote de intervenção. Sempre. A nossa perspectiva reivindicativa de base é a dignificação da carreira policial pela via salarial. Isso sempre foi a nossa luta. A tal luta dos sindicatos que não é ouvida pelos governos. Agora, aqui a questão ou melhor, é ouvida, mas não é respondida. E a ASP, discutiu internamente e apresentou uma proposta, ou seja, vinculou-se com uma proposta relativamente ao que é que acharia àquilo que eram os ordenados na própria polícia, por dois motivos muito simples. Primeiro, para haver uma atratividade da carreira, porque estamos a passar um momento histórico em que um jovem não quer vir para as forças de segurança, em que foram mudados os critérios de admissão, em que não se mudaram as questões salariais, que é aquilo que faz um jovem também querer ingressar numa força de segurança, por todas as componentes e variáveis que falámos, porque algo tem que cautelar, não é? Esta questão da missão, do risco, da insalubridade, da distância, de todo o conjunto de situações que estão associadas àquilo que é a condição policial. Agora, se não há um ordenado digno para atrair os jovens, nós vamos diminuir o nível e a qualidade. Isto é claro, e já estamos a ter o reflexo disso. Porque há menos candidatos já. Há menos candidatos, baixa a qualidade, baixa a seleção. Não é preciso ir muito longe para se perceber que depois a qualidade vai diminuir. E depois temos outra coisa. Quadros que estão na PSP procuram outras carreiras. A Polícia Judiciária e outras carreiras. Veja, eu acho interessante que um colega meu queira ir para a Polícia Judiciária. Super interessante. Agora, acho que ele não deve querer ir desde logo pela questão salarial. Acho que ele deveria querer ir por outra questão. Se calhar até pela vocação, não é? Por exemplo, portanto, acho isso espetacular. Agora, isso está a acontecer. Nós temos oficiais da Polícia de Segurança Pública a concorrer à Polícia Judiciária. E eu não sei qual é o motivo. Só estamos aqui a discutir e a lançar questões que são reais. Ora, nós nem sequer, quando digo nós, a Polícia de Segurança Pública, não estamos a ser atrativos, não é? Apelativos para que os candidatos venham para cá. Estamos a deixar sair quadros com valor de cá, com experiência profissional para outras atividades. Sendo que eu também sei... Se isto não é um quadro em que tínhamos que olhar para isto com responsabilidade, então mas está a falar do exemplo da polícia de colegas que tentam ir para a Polícia Judiciária, sendo que eu também sei, é um facto, eu confesso que dei aqui os valores dos quais tenho indicação PSP, GNR e PJ, não tenho do CEF, agora já não é CEF, já tenho outro nome, e da ASAI, mas sei que também houve colegas, e tem havido colegas, a tentar ir ou para a ASAI ou para, antigamente, para o que se chamava CEF. Não sei se é pela vocação deles ou pelas questões salariais. Aqui confesso que não sei os valores nessas duas forças. Sim, mas são valores que fazem com que os elementos queiram enverdar por outras carreiras legitimamente. Agora, eu gostaria é que
quem cá está gostasse de cá estar e de continuar cá. Não é? Porque o ser polícia é uma missão, não é uma profissão como sem qualquer desprimor para qualquer outra E disse há momentos atividade um aspecto que eu quero sublinhar, até porque, por exemplo, neste programa em concreto abordamos todas as áreas, desde a saúde à segurança, à economia e também ao turismo, e eu ouvi com muita atenção, o Cristiano dizia algo que mesmo a dinâmica económica do país e turística do país é assente na segurança para quem viaja em lazer. É uma das grandes prioridades, quer dizer, enfim, todos nós conhecemos, nós próprios também, quando vamos viajar, se podemos viajar, queremos ir para um sítio com segurança, como é evidente, não é? Aqui há uns tempos eu estive numa conferência que foi debatida essa questão. As pessoas, quando tomam decisão para ir de férias para um país, vão para uma situação desconhecida. Qual é o primeiro aspecto que elas têm em consideração para ir para esse próprio país? A segurança é uma das primeiras, se não a primeira variável que a pessoa procura para perceber se vai ter umas férias tranquilas. Porque senão não vai. Ponto final. Agora, nós proporcionamos e temos a obrigação de proporcionar essas questões de segurança. São os polícias. Deixe-me só acrescentar férias ou até para viver. Há muitas pessoas que procuram Portugal para viver e é também uma das prioridades. Obrigado. Ainda é mais abrangente do que a questão do turismo. Procuram outros destinos até para se fixarem, até para fazerem negócios, até para estarem cá em períodos mais prolongados. Procuram países seguros, não é? Certo. E nós, houve agora um pequeno decréscimo portanto, na avaliação global da paz e da tranquilidade e da segurança. Portugal estava até belissimamente colocado em terceiro lugar. Só que nós olhamos para o lugar e ficamos todos contentes. Mas depois são os polícias que com a sua disponibilidade e ao darem sempre a cara por esta questão da segurança... Deixe-me só dizer-lhe aqui uma questão que eu acho que é extremamente importante. Nós parece que nos esquecemos todos que passámos por uma fase de pandemia em que toda a gente ficou, e bem, obrigada a estar em casa... numa forma de defesa, de proteção de todos. Os polícias não tiveram opção. Tiveram que ir para a própria rua, não é? Fazer confinamentos que estavam estipulados por lei. Não podiam dizer que não queriam ir. Ficaram doentes, ficaram infectados. Certo. Tiveram um risco muito superior àquilo que foi a própria pandemia, porque tiveram os impactos diretos da pandemia, como qualquer cidadão, e tiveram os outros impactos devido à sua condição policial. Os polícias disseram presente. Foram organizadas agora as maiores jornadas Mundial da Juventude. Os polícias estiveram lá, toda a gente, desde a própria organização da Igreja, o poder político, entidades internacionais, fantástico. Portugal a acolher é um fenómeno. É verdade, mas e os polícias que dão o corpo a toda esta segurança, foi uma operação policial praticamente sem precedentes. E nesse prisma deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Nesse prisma deixe-me fazer-lhe uma pergunta que me parece importante e agora faço-a porque está aqui também como representante do sindicato e, portanto, esta é uma pergunta um bocadinho mais política ou politizada, se quisermos, mas que se justifica, sobretudo porque já esclareceu aqui quais são as vossas verdadeiras reivindicações e que, de facto, são já de muitos anos e que têm que ser resolvidas. Como polícia que é, e como membro deste sindicato, vocês acham que os governos, sejam eles quais forem, ao contrário do que acontece quando olham, por exemplo, para os médicos ou quando olham para os professores, já nem falo nos juízes, já nem falo na classe dos juízes, acha que os políticos, os governos, sejam eles quais forem, olham para as forças de segurança como um dado adquirido, do género, são forças de segurança, têm que cumprir a lei, não precisamos nos preocupar muito com eles, vamos antes tratar dos médicos ou dos professores, que os polícias e os militares têm que fazer aquilo a que são obrigados. Eu sei que é uma descrição um bocadinho feia, mas parece-lhe que toca na realidade ou não? Eu quero continuar a acreditar que o poder político tem a noção da importância de qualquer setor. Não podemos dar todas as condições aos médicos e depois não darmos a outro setor. Mas eu pergunto-lhe isso porque parece que o poder político só treme. Por exemplo, deixe-me fazer aqui 3 exemplos. Quando, nos anos 80, houve... Os mais novos não se lembram, mas nós lembramos. Quando houve o famoso os secos contra os molhados,
nos anos 80. Mais recentemente, quando aconteceu na Assembleia da República aquela situação da subida das escadarias, agora esta vossa ação, parece que só quando há estas ações, entre aspas, de força, é que se treme um pouco, mas depois tudo volta ao normal. A tal normalidade de que as forças de segurança têm que fazer aquele trabalho e são obrigados a isso e, portanto, cumprem ordens e mais nada. Por isso é que a própria greve, um sindicato ou um setor que não tenha a greve como um instrumento de luta, é um sindicato ou é uma estrutura que na negociação não vai ter o devido peso. Por isso é que agora, nesta fase, tem-se passado coisas se calhar até um bocadinho estranhas, como falámos numa forma inicial. Mas não deixa de ser uma forma de assinalar e de um grito de revolta para chamar a atenção. E repare-se que nesta fase, também tínhamos falado nisso há pouco, até um bocado em off, está a ser interessante porque o assunto finalmente está a ser debatido como deve ser, como programas destes que estamos agora aqui hoje, não aquele programa de reação, uns ganham mais, outros ganham menos, não. Vamos perceber o que é que está na origem disto. Explicativo. Isto é que é importantíssimo para também esclarecer as pessoas, porque também vemos já civis a acompanhar os polícias nestas vigílias a dizer não, eu quero que os polícias estejam bem porque se o polícia estiver bem eu sinto-me segura, não posso ter um polícia intranquilo. Isso é fundamental, porque nós servimos as populações. É essa a nossa missão. E por querermos continuar a servir as populações e acharmos que já não estamos a ter nós próprios essa automotivação e essa capacidade de não as continuar a servir, eu acho que isto é uma posição de responsabilidade. Agora, claro que no meio disto tudo somos cerca de 20 mil profissionais, outros tantos ou mais da GNR, não é? Claro que no meio disto tudo, no meio mesmo que fosse uma manifestação programada, há sempre casos pontuais. Agora, não nos podemos perder, não deixando de ver a importância de todos esses casos pontuais, dos carros, dos números. Há instituições que estão a fazer o seu trabalho. Agora, também falando em instituições, e voltando um pouco atrás, nós queremos continuar a acreditar que é por via das instituições e da sua capacidade que as coisas têm que funcionar. Quando o nosso Presidente da República, o alto magistrado da nação, já por várias vezes, formal e até informalmente, e sabemos bem que ele na informalidade também é muito forte, já disse claramente que olhem agora para o setor da segurança e até para os próprios militares, porque já foi olhado para o setor da justiça, já está a ser olhado para o setor até da saúde. Recentemente agora, com a Polícia Judiciária, houve aqui uma certa clivagem. Olhem finalmente para os polícias, porque tem que ser dado esse sinal. Aliás, no diploma que foi recentemente aprovado, foi dada novamente essa indicação. Nós, se queremos credibilizar as instituições, todas elas, e quando a mais alta da nação não é ouvida, alguma coisa vai mal na nossa sociedade. Isto é uma questão até de respeito institucional por aquilo que são os sinais do alto magistrado da nação. E já que usou a expressão ouvido ou não ouvido, Gil, apelo ao seu conhecimento e também ao facto de agora poder olhar um pouco de fora para esta realidade, apelo à sua percepção com base na sua experiência. Quando um diretor nacional de uma polícia judiciária confronta o respectivo Ministro da Justiça sobre determinadas situações, ou até, nos dias que correm, fala publicamente, porque sabemos a força do espaço mediático. A força que tem é equiparável à força de um Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública quando fala perante o Ministro da Administração Interna, ou até quando fala publicamente. Que, por acaso, verdade seja dita, normalmente os diretores da PSP falam muito menos publicamente do que os diretores nacionais da PJ. E se falar mais ou menos também tem a ver com a condição que tem e, no fundo, a própria natureza da função. Se formos ver, então, temos aqui a GNR, nem falam. Pois, o são estatuto militares, deles não é? são militares. São militares. Não é? E estamos aqui a falar do problema das greves e do que a PSP não tem greve, mas temos um órgão de soberania que já pode fazer greve, não é? Que são os juízes. Quer dizer, que é um órgão de soberania e faz greve. Quer dizer, também, as pessoas também não compreendem isso, não é? Pois, claro. Ou seja, não estamos a ver um outro órgão de soberania, como seja o Poder Executivo ou o Presidente da República, por si só não pode fazer greve. Agora, o Governo fazer greve também, nós temos 4 órgãos de soberania e isso está na Constituição, portanto, estamos a falar da natureza das próprias funções. Certo, claro. Por isso mesmo é militar, é militarizada, se não estou em erro, corrija-me, a PSP. Não é... Já tem cariz civilista, já também tem foi civilista, uma luta já nossa, tem, pronto. Por já isso tem mesmo é que eu sei que havia aí qualquer coisa. A GNR é que mantém a sua condição militar. Aliás, vocês até já tiveram diretores civis.
Se a memória não me falha, já tiveram. E já na está- GNR isso não pode está acontecer. previsto. A GNR continua a ter a sua Pronto, condição mas já são da casa, já são formados da Já própria são, instituição. sim, também é isso. importante esclarecer que pela primeira vez já são. o atual, portanto, o Comandante-Geral da Guarda Nacional Já foi Republicana formado já no foi seio da formado Guarda. no E seio não Pois, veio do é o Exército, primeiro, como era habitual. São os primeiros que foram formados. Aliás, a formação que foi dada tanto na GNR como na PSP para os oficiais, Sim. foi formação inicialmente foi dada pela Escola da Polícia Judiciária, tanto Inicialmente, no Instituto Superior de Ciências Policiais, não é? Foi dada, era o Dr. Freire Antunes o diretor, assim como na GNR até iam a Louros, à escola do Barro em Louros. A GNR ter que agora sua é comandada formação. por um tenente-coronel, penso eu. Por um coronel. Não, Tenente-coronel. General, tenente-general Muito bem. ou major-general. Ok. Ou major-general. É diferente. Mas também já da GNR. Também já da GNR, da sua formação, que foi dada pela Polícia Judiciária. E então aqui, para falar aqui, e se calhar é preciso fazer aqui já uma marcação para não esquecer, porque isso tem a ver com os vencimentos base e como é que eles são achados e aferidos, temos que ir ao estatuto profissional das polícias, destes órgãos de polícia criminal, e temos que ver quais são os seus graus de complexidade, porque isto é para toda a função pública em termos do que são os técnicos superiores, graus de complexidade, e isto aqui, depois daqui, é que se vai aferir qual é o tipo de vencimento base que há. Ou seja, na Polícia Judiciária sempre houve, desde sempre, e antes, como é que ia dizer, as habilitações literárias para a entrada para a base da Polícia Judiciária Tem que ser mais altas. sempre foram diferentes das da PSP e das da GNR, sempre foram mais altas. Houve em tempos, não sei, em 81, 82 era o 7º ano dos liceus, ainda não havia o 11º nem o 12º como havia agora, era o curso complementar dos liceus, não sei qual era na GNR ou na PSP, acho que era o 2º ano ou o 5º ano, mas acho que até era o 2º ano. É como agora, o grau de complexidade que existe para a entrada para inspetor é complexidade 3. Isto está no diploma legal. Ou seja, da tem que ser Polícia licenciado. Judiciária. E tem que ser licenciado desde 2000. Na PSP, os oficiais é que são grau de complexidade 3. Sim, sim, Os- mas os- deixa-me só- e mas já aqui temos é- muitos agentes e chefes que também, por Mas natureza... isso não quer dizer... Já são Sim, licenciados. mas isso não quer- Isso mas também é um já reflexo. tem um nível, não é? Mas não interessa. Eu Nós percebo temos que ter, perfeitamente o que está nós a temos tentar que ter uma explicar. baliza. Claro, claro. E então já vou Não, responder o Gil está a dizer o que está na lei. O que está na lei, porque isto está O balizado. Cristiano está a explicar o que na prática acontece. Há muitos agentes já licenciados. Mas isso também havia em Por isso 90... também conseguem ingressar na própria Não, Polícia desculpa, Judiciária, ó, Cristiano, senão não desculpa. É assim, porque em 98 foi feito um estudo na Polícia Judiciária, ainda antes da obrigatoriedade de serem licenciados, certo? E na altura 25% até tinham que ser em direito, por causa das funções. 25% abriam 100 vagas. 25% tinham que ser licenciados em direito. Pois, claro. Em 2000. Agora já não é. Agora já, e as licenciaturas eram 5 ou 6. Depois é que aquilo esteve, e até foi na base, não interessa, estamos a falar de um recurso do CEF em que as coisas aconteceram. Por exemplo, criminologia não poderia ser. Um médico não poderia ser. impugnado, mas depois foi aceito. Foi aceito, e daí é que foi Conhece esse desbloqueado o processo. 41º curso da Polícia Judiciária. Eu estou a dizer isto porque eu era lá formador e, portanto, estou por dentro um bocadinho destas situações. Compreensíveis ou incompreensíveis, não se podia compreender porque é que uma pessoa licenciada em Medicina nunca poderia ser médico, quando poderia ser até ter conhecimentos Não podia ser inspetor, de é o que estou a medicina. dizer. Não podia ser inspetor quando Ainda poderia não se disse ter... médico, sim. Desculpe. Sim, sim, eu percebi. E agradeço, que às vezes a gente fala muito depressa Claro. e depois poderia ser até ter conhecimentos e ser um perito legal, médico legal, e não poderia ser inspetor, não faz sentido. Portanto, essas coisas agora terminaram. Agora, o grau de complexidade é que está no início da demarcação das carreiras. E o grau de complexidade 3 na Polícia Judiciária equipara-se aos oficiais da Polícia de Segurança Pública e equipara-se aos oficiais da GNR. Sempre foi assim. E sempre foi assim no estrangeiro. O oficial na PSP é comissário, começa por comissário. Subcomissário. Subcomissário. E o subcomissário tem um vencimento e tem depois todos aqueles suplementos. E se formos esses suplementos de que falou há bocado... Para terminar o raciocínio e o programa. Diga? Para terminar o raciocínio e o programa. É o programa também. Claro, Pronto. já passou uma hora. Não se dá conta. Não, porque a conversa é interessante e põe-se aqui muitos problemas, porque eu queria até aqui explicar e expor e ir além um bocadinho daquilo que disse Cristiano, que é muito mais... Já só tenho 1 minuto e meio. Mas eu vou dizê-lo. Diga. Portanto, temos que comparar que na Polícia Judiciária o inspetor sempre foi equiparado a oficial. Aliás, o inspetor agora até pode ser autoridade de Polícia Criminal. E na PSP e na GNR nem todos são autoridades de Polícia Criminal,
o inspetor agora já o pode ser se esfiar uma brigada. Portanto, as responsabilidades também são outras. Por sua vez, há muitos suplementos na PSP, há muitos suplementos na GNR. Será que esses suplementos depois contam para a reforma? Se não contam para a reforma, tem que ter cuidado com isso. Essa é uma questão. É baixa. Essa é uma Chega questão, ao fim a baixa. E aí dá para ver, é no final de cada mês, ver qual é o valor da reforma. Mas os suplementos contam ou não contam para a reforma? Isso é importante. Alguns contam, outros não contam. Agora vamos ver e eu vou-lhe responder agora Só aqui. tem 30 segundos, temos que fechar o programa. Os 30 segundos é para dizer, se houve muitos, e houve muitos oficiais que foram para a Polícia Judiciária, há muitos inspectores que vão para magistrados. E então, em magistrados, então aí é que dava para falar. Porque eles ganharam em 2022 uma ação interposta até... E a ministra até também era, a ministra também usufruiu desse valor, tem 1.000 euros por mês, à volta de 1.000 euros por mês, pelo subsídio de missão também, em termos da disponibilidade, vezes 14, só descontam para a DCE e conta para a reforma. Portanto, por isso mesmo é que também há muitos inspectores da Polícia Judiciária que também concorrem para o SES. É outra realidade. Gil, tem que fechar o programa. Nós aqui estamos a falar num nível precário ainda, que é preciso também... Mas claro, vocês vêm para a Polícia Judiciária e a Polícia ilegitimamente. Judiciária vai para o SES em que Gil, é tem igual. que fechar. Outra dimensão. Tem que Portanto, tem que fechar. se ver no todo. Claro. Tenho que fechar, mas eu penso que, enfim, tentamos explicar, na medida do possível, o melhor esta realidade, não falando abruptamente, mas falando claro. E ficou, sobretudo, claro, penso eu, dos seus argumentos, que continuam, no fundo, a reivindicar o que sempre reivindicaram, que é uns rendimentos dignos para a função que exercem para o país, que, no fundo, todos nós usufruímos dessa segurança. Portanto, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, neste assunto que não está fechado. Recordo, muito obrigado aos dois. Gil, agradeço também as suas explicações, sempre úteis aqui no Porto Canal. Recordo que, enquanto falamos aqui, está a decorrer essa reunião entre os vários sindicatos, os 6 sindicatos da PSP e a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. Vamos continuar atentos a esta matéria, seguramente aqui no Porto Canal. Dentro de minutos, notícias atualizadas ao meio-dia em ponto. Continue connosco. Bom dia.